Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão nessa quarta-feira agitada com o jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Então a gente vai começar o nosso vídeo com o jogo aberto, a Renata Fã, o Edu Dracena aí falando muito sobre esse jogo de logo mais, que pode sim manter a gente vivo ainda na disputa do título. É difícil? Mas o Ceará pode vencer sim o Flamengo, que tá vindo de ressaca lá do campeonato, e o Ceará tá na luta lá para não ser rebaixado. Então pode existir ainda essa possibilidade da gente contar com o tropeço do Flamengo e uma vitória hoje contra o Atlético Mineiro. Fechando o vídeo, a gente vai trazer aí o Sport Center, trazendo toda a repercussão sobre esse jogo para o campeonato. Então, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. No final, a gente traz a provável escalação. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O Palmeiras precisa vencer se ainda quiser sonhar remotamente com o título brasileiro. E o Galo jogou muito mal contra o Fortaleza. Vamos ver que Galo será esse de logo mais. Compromissos adiaram um encontro que poderia ter acontecido há cerca de 15, 20 dias. O duelo é válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Os dois se feriram em outros desafios e agora trabalham para dar a volta por cima. Ao Atlético Mineiro, um pequeno risco de rebaixamento. Resta a briga por uma vaga na Sul-Americana de 2026. Ao Palmeiras, ainda há uma pequena chance de título. E claro, está garantido na Libertadores também para a próxima temporada. As feridas recentes. O Atlético chegou perto do título da segunda competição mais importante do continente. Na final da Sul-Americana contra o Lanús, no entanto, perdeu nos pênaltis. O Palmeiras encarou o Flamengo pela final da Libertadores dessa temporada. O gol de Danilo no segundo tempo arruinou os planos e a taça ficou com o rubro-negro carioca. Machucados, mas não entregues. Assim estarão eles frente a frente. Na última vez que entrou em campo pelo Brasileirão, o Galo perdeu para o Fortaleza. Para o duelo de logo mais, Rony volta de suspensão e Coelho está recuperado depois de 2 meses no departamento médico. Jorge Sampaoli deve mandar a campo o Atlético Mineiro com Everson, Juan Tressoldi, Vitor Hugo e Júnior Alonso, Alan Franco, Igor Gomes, Bernard e Guilherme Arana, Rony, Hulk e Dudu, 2 ex-palmeirenses nesse rápido ataque. Abel Ferreira tem 4 desfalques importantes. Felipe Anderson ficou poucos minutos em campo contra o Flamengo. Entrou no decorrer do jogo e teve que sair com um entorse no tornozelo. Giai, Aníbal Moreno e Facundo Torres estão suspensos. E teve um mês de novembro para ser esquecido. Aproveitamento de pouco mais de 33% dos pontos. Mas enquanto há chance matemática, há esperança. E ela é verde. Tudo passa por hoje à noite. Esse duelo na Arena do Atlético vale muito para os dois lados. Vale a temporada de paulistas e de mineiros, 9h30 da noite. O Palmeiras joga exclusivamente pela vitória para continuar sonhando com uma remota chance de se tornar o campeão brasileiro desta temporada. Precisa ganhar do Atlético Mineiro hoje à noite em Belo Horizonte e do Ceará no próximo domingo na capital cearense. Mas não só isso. Tem que torcer para o Flamengo conquistar apenas 1 ponto nos 2 jogos que lhe restam ainda. O mesmo Ceará no Maracanã hoje à noite e o Mirassol no próximo domingo no interior paulista. Faltam mais 2 jogos numa época extremamente desgastante, intensa, onde mudamos muita coisa no início do ano, a meio do ano, no final do ano e conseguimos competir até ao fim. Isso é o que eu posso prometer. Eu nunca prometi títulos, prometi lutar sempre até ao fim. No primeiro turno foi um jogaço, 3-2 para o Palmeiras, com Hulk incrível, fazendo os 2 do Galo e quase conseguindo o empate. Mas o Palmeiras, forte, como quase sempre, garantiu os 3 pontos. Tô curiosa para ver esse reencontro do Dudu com o Palmeiras. Vão se enfrentar pela primeira vez desde
a saída dele, não é? Então, tô curiosa. Agora, pelo menos, jogando pelo Galo. E o Galo é um time que ele tem várias atitudes, ele também é irregular, é uma equipe que não tem um padrão, que hora você pensa que vai ganhar a Sul-Americana e não ganha, daqui a pouco você acredita que aquele jogo ele vai, não vai bem, joga pra ganhar. E aí, Edu? Como é que você tá olhando o seu adversário de logo mais? O adversário é assim duro de jogar, o Galo realmente vem numa inconstância muito grande, perdeu a Sul-Americana como o Palmeiras perdeu a Libertadores. E com certeza esse ingrediente a mais, a questão do Dudu contra o Palmeiras, a questão da Leila, eu acho que isso aí não vai entrar em campo, mas com certeza ele vai querer mostrar todo o seu potencial, que é um bom jogador. Agora, o Palmeiras, Renato, tem que voltar a ganhar o jogo, isso que é o mais importante, o que a gente quer, porque há muito tempo a gente não sabe o que é vitória, coisa que é muito rara de acontecer na equipe do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que jogar de uma forma como vinha jogando, consistente, marcando em cima, ganhando jogos, fazendo gols, porque o Palmeiras parece que tem uma escassez de gols. Então eu vejo que, principalmente do que vão terminar o ano. Não importa o que vai acontecer com o Flamengo, se vai ser campeão ou não vai. Eu acho que o Palmeiras tem que terminar o campeonato com vitórias, até mesmo para chegar o ano que vem mais tranquilo. Claro, a partida que também está ligada é essa, entre Atlético e Palmeiras, hein? O Atlético vice da Sula, o Palmeiras vice da Libertadores, ainda fazendo aí algumas contas, pensando nesse título brasileiro que está distante. Quedas no momento errado, o Atlético e o Palmeiras depois das semifinais, ou quando conquistaram as finais, então, das duas competições. Caramba, o Palmeiras em 8 jogos só 33%, o Atlético só 41%. Olha só o número de gols marcados e gols sofridos. O desempenho das duas equipes caiu bastante, Nath e Andrade, e aí os dois se encontram hoje. O Palmeiras ainda tem alguma certa esperança, o Atlético já pensando mesmo na próxima temporada, Nath? Pois é, Bruno, tô de volta. O Palmeiras ainda tem esperança, né? Aquela frase, enquanto há vida, a esperança, Palmeiras está vivo. Precisa vencer esses 2 jogos, contar com tropeços do Flamengo também, mas não é impossível. Muito difícil, mas não é impossível. E aí fica difícil pro Galo, que também precisa vencer. O risco de rebaixamento do Galo é mínimo, mas existe. E o torcedor não quer passar o sofrimento que passou no ano passado. Chegou na última rodada do Brasileirão fazendo contas para não cair, né? Ia repetir o filme do ano passado. Chegou na final de uma competição internacional, perdeu a competição, chegou correndo risco no Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Vasco na noite de ontem, essa situação do Galo fica ainda mais delicada. Galo precisa vencer, Palmeiras também quer muito vencer, precisa vencer. Quem não quer muito saber desse jogo, Bruno, é a torcida. O recorde de público aqui na Arena MRV é de pouco mais de 8.300 torcedores. De 18.300 torcedores. 18.343 torcedores. Dessa vez, eu conversei com a assessoria agora de manhã, foram vendidos só 8.000 ingressos, sendo 500 da torcida do Palmeiras. Então, assim, o recorde negativo, que era de 18.000, pode ficar 10.000 a menos. Situação bem complicada por aqui. E a gente sabe que isso se desenha pela situação dos dois times, né? Palmeiras visitante, mas vem em menor número, torcedor chateado pela perda da Libertadores, torcedor do Galo que ainda está na bronca pela perda da Sul-Americana, ainda teve aquela discussão do Lianco com a torcida, teve também protesto aqui na Arena MRV, a torcida colocando faixas, ligando o caso do Daniel Vocado, que é um dos investidores da SAF do Galo, ao PCC, ligando os menin a essa situação também. O Galo soltando nota, falando que ele não aceita esse tipo de manifestação, que entende a revolta do torcedor, mas que isso não é um argumento a ser usado. Então, assim, muito complicada a situação hoje. Jogo difícil para o Galo, jogo difícil para o Palmeiras também, e vale muito para as duas equipes. E hoje, a lei do ex, ela pode acontecer assim, de uma forma absurda, porque no Galo tem muito, mas muito ex-Palmeiras. Eu fiz até uma colinha para não esquecer de ninguém aqui. Gabriel Menino, o Caio, Rony, Dudu, Scarpa, Patrick e Vitor Hugo são ex-Palmeiras. Já no Palmeiras tem o Bruno Fux, né? Que ele é do Galo, tá lá emprestado. Tem o Paulinho também, mas Paulinho tá no DM. E lembrando que esse é o jogo 100 entre as equipes. Um jogo que era para ser comemorativo, um número simbólico, já que as duas equipes têm amizade entre as torcidas.
e que vai se desenhando desse jeito melancólico, Bruno. Boa, Nath. Jogo sem título. Sem Ainda carisma. tem isso ainda, sem Sem carisma. Ou vocês... Obrigado, viu, Nath, ó. Ou vocês acham que essa questão... Segura, Nath. Calma, Nath. Calma. É sério isso aqui. Mas é triste isso. Então, essa questão do Palmeiras ainda tem alguma esperança? Pode mobilizar ou não? Isso é só matemático, não é real? É só matemático, né? É só matemático. Eu acho que assim, claro que o Palmeiras já pensa na temporada que vem, enfim, né? Amargou aí os vices dessa temporada, mas o trabalho continua assim. Enquanto o campeonato não acabar, acho que o Palmeiras vai jogar com seriedade, é muito do que o Abel faz, mas pensando em título, acho muito difícil que entre pensando em título. Entra pensando em fazer o seu, em vencer a partida, em vencer todos até o final. Quando o Palmeiras passou pela LDU, eu lembro que no dia seguinte a gente estava aqui e a gente falou assim, ó, temos o seguinte cenário, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, lembra, Jailson? Palmeiras e Flamengo disputando o título brasileiro. Ou seja, cada um pode ficar com um título, ou um vai ficar com os dois e o outro vai ficar sem nenhum. Aquele que ficar sem nenhum, independentemente de quem for, a gente não vai poder entender que é terra arrasada. Sim. A gente falou isso naquela época. Posso manter esse discurso? Pode. Na minha concepção, sim. Ou aconteceu alguma coisa de, ó, realmente não, a temporada foi para um caminho que expôs algumas coisas e muita coisa tem que mudar? Não, na minha concepção, pode manter o discurso. O Palmeiras, como a gente falou, o Abel Ferreira, como você mesmo falou em relação, já sei que o Abel Ferreira vai falar do dia 8, lembra? Foi. A temporada de transição, a temporada com muitas contratações, jogadores novos chegando e aquela tentativa ali do Abel de montar uma nova equipe. E a gente tem que lembrar novamente, o principal jogador do time saiu, né? Que era o Estevão, e ele conseguiu ali depois, foi a dupla de ataque, conseguiu mobilizar e montar esse time para disputar as duas competições. E, assim, eu já venho repetindo isso há um tempo. Para mim, o baque dessa reta final é o Lucas Evangelista, cara. Ele tinha conseguido montar ali uma base com o Evangelista de primeiro e o Andrés Pereira com Liberdade. Ele teve que mexer em tudo por conta da lesão do Evangelista, ele não conseguiu. E da baixa de Aníbal e exatamente, né? que não conseguiram desempenhar. Que opções ele tinha. Exatamente, não conseguiram desempenhar a mesma forma que estavam jogando anteriormente. E aí ele teve que mexer no modelo todo de jogo, tanto que ele entra na final da Libertadores sem volante. E era justamente a escalação que a gente duvidava que ele fosse fazer. Ele não vai entrar na final da Libertadores contra o Flamengo sem volante. Mas é justamente por conta dessa queda dos jogadores que seriam ali a opção ao Evangelista. Então, assim acho que tem muito assim do Palmeiras nessa temporada, mas eu não vejo terra arrasada, não. Assim, longe de ser terra arrasada, senão ia muito contra do que a gente defende aqui, né? Enfim, continua sendo um ano muito bom para o Palmeiras, chegando às decisões. Mas talvez seja o ano de mais questionamento em cima do Abel, assim, dessas decisões, assim, é que você tem a frustração muito grande de como foi eliminado e então, mas para além das frustrações, quem, né, foi eliminado mas para além dos adversários, do torcedor questionar mesmo o trabalho, assim, por que entrou dessa forma, por que teve esse comportamento, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Por mais que em algum momento a gente falou que foi era o melhor futebol da era Abel, porque a gente também falou isso. Sim, porque a gente pensa, não desempenhou contra a G4 de Campeonato Brasileiro. Assim, uma sequência de erros. E o ano que mais gastou. Na decisão isso, também. Exato. E o ano que mais gastou também. Também o ano que mais gastou. Mas é isso, não gastou para esse ano, gastou para esse, acho que isso tá novo elenco, né? A provável escalação alviverde: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Bruno Fux, Andréas Pereira, Alan e Sousa, ou Rafael Veiga, ou ainda Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. O alviverde está a 5 pontos. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre esse jogo de logo mais, né, cara? Que pode manter, sim, a gente vivo. Que, cara, como a gente falou lá no início, sobre o Flamengo está na ressaca. O Flamengo tá na ressaca, comemorou muito, né, pra nossa tristeza. Então, encheram a cara. Então, há uma grande possibilidade do Flamengo não entrar tão concentrado assim. E o Ceará tá lutando contra o rebaixamento. Então, o Ceará sim pode encrespar para cima do Flamengo e conseguir uma vitória. Cara, não custa nada acreditar. É claro que a gente concorda que o Abel deu mole no jogo contra o Grêmio, não era para ter poupado, enfim, águas passadas. Eu acho que a gente tem que acreditar sim, aonde tem, cara, a possibilidade.
Vai que o Ceará consegue uma vitória para cima do Flamengo e ele empata depois com o Mirassol em casa. Há uma grande possibilidade. Há uma grande possibilidade. Até porque o jogo contra o Mirassol, a gente não sabe se ele vai poupar, porque logo na sequência eles vão viajar para o Intercontinental. Então, sim, é uma possibilidade real. É uma possibilidade real ainda, sim. Claro, se a gente tivesse ganhado do Grêmio, era outros 500. Ou pelo menos até empatado, mas enfim. Então, essa é a provável escalação. A gente lembra aqui, cara, que é uma provável escalação porque a escalação oficial só saiu 1 hora antes do jogo. Então, assim, essa é uma escalação feita pela Bandeirante, pelos setoristas, pelo que eles acreditam. Desculpa, quase que não saiu, né? É o que eles acreditam, né? Então, é uma especulação da mídia. Mas, por tudo que a gente vem vendo do Palmeiras, é uma escalação bem provável. Com ali, cara, a linha ali de trás já é normal. O Piquerez, Murilo, Gustavo Gomes e Kelvin. Infelizmente, tanto Kelvin, para mim, é fraco. Sinceramente, precisava contratar um bom lateral. O Murilo não vive um bom momento. Piquerez não vive um bom momento. Eu acho que o Andréas está sendo muito sobrecarregado, talvez ali com o Fux no meio hoje. Fique um pouco mais leve para ele conseguir trabalhar mais a bola, porque na final ele teve que recuar demais. Então ficou difícil para ele. Ali pela esquerda, cara, gosto do Sousa. Eu acho que o Sousa é um cara que tá faltando minutagem para ele. Eu acho que com o Sousa ali, ele pegando o ritmo, pegando mais entrosamento com a rapaziada, entrando mais vezes, ele vai render sim, que pelo amor de Deus, né? Vai botar Rafael Veiga ali igual foi na final, não funciona. Nem o Maurício. Então, quem sabe bota o Maurício no segundo tempo, se ele estiver cansado, o Sousa, enfim. E o Alan pela direita, cara, é o que a gente tem de melhor. É o que a gente tem de melhor hoje, é o Alan pela direita. Que com a formação que o Abel botou para a final, foi muito prejudicado. Poucas as vezes ele conseguiu, e quando ele conseguiu, depois o Abel vai me tirar o garoto. Então, não faz sentido nenhum para mim aquela mudança do Abel tirando o Alan, tá? E Vitor Roque e Flaco Lopes ali na frente, né, cara? A gente espera que o Flaco consiga voltar ao seu melhor futebol e passar a bola, cara. Porque ele tá um tempo sem fazer gols. E eu acho que isso tá mexendo com a cabeça dele também, porque ele e o Vitor Roque estavam fazendo gol sempre. Só que eles estavam naquela cumplicidade, meu irmão, vou tocar a bola, e eles estavam sempre fazendo gol. O Vitor Roque, sempre que pode também, ele passa a bola pro Flaco. Então, assim, a gente precisa ver os bons jogadores que a gente tem voltar a jogar um bom futebol. Principalmente Piquerez, o Murilo, o Flaco. Então, que fazem muita diferença. E hoje, cara, pra mim, ali no meio de campo, não tem outra escolha a não ser o Fux. Que o Aníbal, M. Martins, não sei o que aconteceu, cara. Não sei, cara. Parece que foi contaminando, tipo assim, os caras que não estavam vivendo um bom momento, foi contaminando, foi passando pra todo mundo. E, sinceramente, cara. Então, assim, hoje é uma grande chance de voltar a vencer, continuar na briga, por tudo que a gente já falou, contando com um tropeço do Flamengo, mas mesmo que o Flamengo não tropece, o Palmeiras precisa voltar a vencer para a confiança voltar, cara. Precisa. Isso aí também é muito mental, porque o Palmeiras na final não jogou nada, mas acho que o mental falou muito. Pela má fase, pelos jogos fraquíssimos. Então, assim, a gente precisa hoje voltar a vencer sem escolha, não tem escolha. É obrigação hoje vencer do Atlético Mineiro, que tá, meu irmão, muito mal. Jogou contra o Fortaleza lá, que só Deus. Então, vive um momento bem pior do que o nosso. Então, a gente precisa. Nosso elenco é bem melhor do que o deles. Então, hoje é a chance, né? Aí a gente já sabe que praticamente não vai ter torcida do Galo. É um campo sintético também, tá novinho. Então, assim, é um jogo muito equilibrado pra gente voltar a vencer. A oportunidade grande
de voltar a confiança até da nossa torcida, né? Porque, pô, cara, final do ano tá sendo amargo pra gente. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Então você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão. Todos os dias a gente vem trazendo um corte para você com tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirenses. E para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matérias, notícias para trazer tudo para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Se Deus quiser, logo mais com um pós-jogo de uma grande vitória do nosso Verdão. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.